Vamos então aqui para mais uma aula do nosso curso de grego intermediário. Aqui nós estamos na nossa 14ª aula desse curso, né, da Escola Charles Spurgeon Online, e nós estamos na 30ª parte aqui em que nós já estamos falando sobre o artigo, certo? Então essa é a 30ª aula sobre o artigo e a 14ª aula deste módulo. Muito bem. Tendo falado sobre isso, só quero lembrar que nesta aula nós vamos falar sobre o artigo por excelência, certo? Falar sobre o artigo por excelência é melhor falar sobre ele na prática do que na teoria primeiro, para que isso se torne mais simples. Mas só lembrando a você que nas últimas aulas nós tratamos sobre o artigo como o artigo com a função anafórica, que é justamente a ideia de trazer de volta, de remeter-se a algo que foi falado anteriormente. Nesta aula, vamos falar sobre o artigo por excelência, e nessa e nas próximas aulas também, porque nós vamos especificar como funciona esse artigo por excelência, para que a gente possa entender a sua função, beleza? Então é isso. Vamos aqui para o nosso primeiro texto. Como você deve já ter percebido, quando a gente trabalha aqui com a nossa metodologia, a gente prefere começar com o texto em si, certo? Que é justamente a nossa base, para poder depois falar sobre os aspectos mais conceituais, gramaticais. Por quê? Porque às vezes é melhor você trabalhar com o texto, ver as relações ali presentes e depois ver como é que isso se chama, certo? Isso se chama um método indutivo, como eu já tenho mencionado. Então, o João 1, versículo 21, estão perguntando para João Batista, esse é o contexto, né? Então, se diz, Kai erotesan auton, ti un, si Elias ei, kai legei, ukeimi, ho profetes eisu, ho profetes eisu, kai apecrithei, Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Vamos entender aqui esse texto a partir da sua tradução, né? O Kai, não necessariamente traduzido como I, aqui como fluxo da argumentação. Então, erotesan, perguntaram, auton, perguntaram para ele. Ti un, quem és, pois? Un, pois, e ti, quem és? Só o ti é quem, né? Mas no caso, quem és está aí implícito. Por quê? Porque depois pergunta, ei, se Elias, ei, literalmente tu, Elias, é, ou seja, és, se, ou seja, tu, Elias, és tu Elias, Kai legei, e legei, ele disse. Então ele disse, uk, não, ukeimi, ou seja, não sou. És tu Elias? Ele disse, não sou. Ho profetes eisu, ou seja, eisu, és tu, ho profetes, o profeta, Kai apecrithei, ou seja, respondeu, né? Kai apecrithei, que é não. É bem interessante esse texto por várias razões, mas para mim uma delas é a gente perceber isso aqui. A gente tem um artigo aqui em vista, ho, e toda a construção aqui, vou chamar a atenção da seguinte forma, né? Toda a construção aqui, ho profetes. Da mesma forma, nós temos aqui o artigo ho e toda a construção o profeta. Então, você tem que lembrar agora que as pessoas que estão ouvindo, no caso o João Batista, elas sabem do que João Batista está falando. Então, João Batista começa dizendo,
Aliás, eles começam perguntando: és tu Elias? Obviamente, Elias fica claro, né? Eles sabem de quem se está falando. Elias é Elias, tem o nome dele, sabe-se que é o profeta lá do Antigo Testamento e tudo isso. Mas, quando diz Ho profetas eis tu o profeta? Então, não tem um nome próprio aí. Mas esse o profeta, ele está apontando para alguma pessoa, certo? Para alguém. Ho profetas, o profeta, és tu o profeta? Então, com isso, o que se entende? Existe uma pessoa dentro vamos dizer assim, né? Daquele campo de pessoas que os judeus conheciam, seja na sua leitura do Antigo Testamento, seja no seu ouvir da tradição oral, enfim, eles conheciam alguém que era conhecido como o profeta. Essa pessoa era conhecida assim, o profeta. Tanto que quando perguntam para João Batista, ele sabe de quem estão falando. Tanto que ele diz, não sou, o que não sou. Por que ele diz não sou? Porque ele sabe de quem se está falando. E se estão falando de um profeta tal lá, que ele entende quem é, e ele sabe que ele não é essa pessoa, esse profeta de quem eles estão falando, então ele diz, não sou. O ponto aqui é entender que Ho profetas, melhor aqui, Ho profetas e o profeta, sua tradução, eles remetem-se a uma pessoa chamada assim, por excelência, como profeta, certo? Aquele único digno de ser chamado profeta, o profeta, certo? Então, quando a gente vai falar sobre artigo por excelência, a gente tem que pensar assim, esse é o profeta, é o único que pode ser chamado de profeta, é esse aí, o profeta. Então essa é a ideia do artigo por excelência, é aquele que vai designar, é aquele artigo que vai designar aquela pessoa, aquela coisa, enfim, que pode ser chamada dessa forma. Então, tendo isso em mente, agora a gente pode ir para a parte mais conceitual, para a parte mais, vamos dizer assim, né, gramatical dessa exposição, para a gente poder entender de uma forma um pouco mais detalhada sobre isso. Mas lembre-se, é por excelência, o profeta. Vamos lá então. Essa definição de Daniel Wallace, ela é bem interessante, porque ela diz o seguinte: o artigo é frequentemente usado, o artigo, ou seja, quando ele fala o artigo assim, é o artigo por excelência. Então, o artigo por excelência é frequentemente usado para apontar um substantivo que é, em um sentido, não é totalmente isso, mas em um sentido, uma classe em si mesmo, certo? É um substantivo que é uma classe em si mesmo. Esse substantivo, essa pessoa, essa coisa que é chamada dessa forma, que recebe esse título, ela é como se fosse uma classe em si mesmo, ou seja, é o único digno de receber tal nome. Existem vários profetas, mas existe aquele que pode ser considerado o profeta, que de uma certa forma detém as categorias, as qualificações para um profeta, que de alguma forma é o melhor dos profetas, ou o maior dos profetas, não sei, mas o profeta, ele é digno de ser chamado assim, é o único digno de ser chamado dessa forma, e por isso nós temos ali um artigo por excelência, porque ele é o profeta por excelência, é exatamente aquela pessoa que pode ser chamada de profeta, o profeta. Um exemplo aqui para nos contextualizar nessa ideia. Se você está no tempo, né, na época ali da Copa do Mundo, e o último jogo já aconteceu, a final da Copa do Mundo já aconteceu, e alguém chega para você e diz assim: você viu o jogo? Você poderia perguntar então, que jogo? E a isto a pessoa poderia responder: o jogo, o único jogo que vale a pena assistir. O grande jogo. Você sabe de que jogo eu estou falando. O único jogo que vale a pena assistir é a final da Copa do Mundo. Você viu então o jogo? Esse é o artigo usado na forma por excelência, certo? Ou seja, existem vários jogos
dentro da Copa do Mundo. Existem a fase de grupos, existem as oitavas de final, as quartas de final, as semifinal, e também existe a disputa de terceiro lugar, enfim. Mas existe o jogo. Se nós estamos na Copa do Mundo e nós estamos falando do jogo, todo mundo sabe que está se falando da final da Copa do Mundo. Ou seja, esse é o jogo por excelência. É a final tão esperada por 4 anos, por todos os jogos e todas as eliminatórias e, enfim, toda uma preparação para que se culmine naquele chamado o jogo, em que vai se definir quem é a melhor seleção do mundo. Por isso, por conta de todas essas atribuições, nós entendemos que esse é o jogo. Ou seja, é o jogo por excelência. É essa a ideia que está se querendo passar com a ideia do por excelência, certo? Então ele é usado pelo falante para apontar para um objeto que é o único digno de receber tal nome, mesmo que haja muitos outros objetos que tenham o mesmo nome. Obviamente, existem vários outros jogos, não só na Copa do Mundo, existem outros campeonatos. Mas quando se fala do jogo, o jogo, dentro do contexto da Copa do Mundo, esse é o único digno de receber tal nome, né? De receber o nome de jogo. E é assim que a gente pode entender, então, a Copa, o artigo por excelência, certo? Então, pensando nisso, uma amplificação dessa ideia é que o artigo por excelência não é necessariamente usado somente para o melhor de uma classe. Não é que ele sempre seja o melhor de uma classe. Ele poderia ser, inclusive, utilizado para o pior de uma classe, certo? Então, se a nuance lexical ou a conotação contextual daquela classe em particular sugerir isso, certo? Então, poderia dizer que vocês, vamos dizer que há uma grande busca por um criminoso no Brasil inteiro e tal, e aí alguém diz assim, você viu, e ele foi capturado, e aí alguém poderia perguntar, você viu a prisão do bandido? E aí você poderia pensar, todo mundo está falando disso, e esse é o cara conhecido como bandido, porque ele é o bandido, ele é a pessoa que é digna, vamos dizer assim, de receber esse título, esse nome, né, de bandido. Então, quando você ouve o bandido, você já sabe de quem se está falando, certo? Então, é mais ou menos essa ideia. Nesse caso, não é que ele é o melhor no sentido positivo, né, mas que ele é o pior dos bandidos. Entendeu, né, o que eu estou falando? Ele é, vamos dizer assim, o extremo de uma classe. Talvez seria mais fácil sugerir isso. Então, em essência, o artigo por excelência indica exatamente isso, né? O extremo de uma classe em particular, certo? É o extremo. Então, eu até coloquei aqui o exemplo. Eu sou o principal dos pecadores. Então, não significa com isso dizer que eu sou o melhor dos pecadores, mas que eu sou o pior dos pecadores. É uma nuance negativa, né? Ser um pecador é algo ruim, desagrada a Deus, enfim. Então, o pior dos pecadores, o principal dos pecadores, esse artigo aí, o principal, é um artigo por excelência, mas que eu sou aquele que é digno, vamos dizer assim, de ser chamado de pecador, certo? Então, esse é o artigo por excelência, não significa sempre a coisa melhor, né? Por exemplo, se como, vamos dizer assim, sujo o nariz comendo sorvete e sou chamado de o porco, esse apelido não pode ser entendido como o melhor, né? Essa é uma observação do Daniel Wallace. Se eu sujo o nariz, melhor dizendo, né? Então, se eu sujo o nariz comendo sorvete e alguém me diz que eu sou porco, o porco, não se pode dizer que esse apelido é o melhor dos porcos, né? Claro que não. É o extremo de uma classe. Fica mais fácil entender assim, certo? Então lembre-se disso. O que é reprofetes? Então quando a gente ouve lá se reprofetes,
O que é isso aqui? O que é o rei profetas? Os judeus esperavam um profeta. Os judeus esperavam aquele que seria o profeta, aquele digno de ser chamado de profeta, aquele, enfim. Então o judeu esperava esse. Deus disse que haveria de enviar o melhor do que aquele, né? Ou seja, o maior que Moisés. Deus fala para Moisés dessa forma. Então se ele fala assim, os judeus estão esperando. Eles estão esperando esse profeta. E aí o que é que se pergunta para João Batista, já que ele é um profeta? E um profeta diferente e tal. Eles perguntam, és tu o profeta? É tão claro para aquelas pessoas que elas tinham esse profeta em mente, que ele era o único digno, ele era o profeta por excelência, o maior, o extremo de uma classe, né? Neste caso, o melhor, no extremo do melhor, do maior, do mais importante até poderia se dizer. Então, quando se pensa isso, se pensa no extremo de uma classe. O profeta, extremo de uma classe. Existe uma classe de pessoas chamada de profetas. Desse nome profetas, esse título profetas, ele pode ser, vamos dizer assim, atribuído a algumas pessoas. Mas dentro desse grupo existe um que é chamado de o profeta, porque ele é o maior, ele é o extremo daquela classe de profetas. Então é com isso que a gente entende, ou seja, que ele é o profeta por excelência. É aquela pessoa digna de ser chamada assim. É assim que a gente pode entender a ideia do artigo, né, por excelência, né? É essa a ideia. Alguém que pode, por excelência, ser considerado uma pessoa daquela classe. Na verdade, ela toma uma classe em si mesma. Ela é a classe... Existe uma classe dos melhores, vamos dizer assim. É só essa pessoa. Ou seja, ele é o melhor dos melhores. Ele é o profeta por excelência, certo? Ou no caso dos pecadores, né? Eu sou o principal. Eu sou o pecador. Eu sou o pecador. Eu sou o extremo de uma classe. O pior. Se existe uma classe de pessoas dos piores dos pecadores, eu estou lá e eu estou lá sozinho. Eu sou aquele que pode ser chamado de pecador por natureza, ou pecador por excelência, melhor dizendo. É com essa ideia que a ideia do artigo por excelência apresenta para a gente, certo? Então, prosseguindo aqui, nós temos dois tipos de artigo que são semelhantes, certo? Nós temos o artigo por excelência e o artigo de renome, certo? Em inglês, well known. Estou escrevendo aqui em grego, não sei porquê. Well known, ou melhor, well known, acho que é assim. O mais conhecido, né? O artigo de renome. O artigo que é por aquela pessoa que é renomeada ou renomada, né? Dentro daquele lugar, né? Então, o por excelência e o de renome são difíceis de distinguir, porque eles são muito semelhantes, certo? Então, tecnicamente, para fazer essa diferença, né? Acho que a gente ainda vai falar sobre o artigo de renome também, mas tecnicamente isso é devido ao fato de que o artigo por excelência ele é uma subcategoria do artigo de renome, ou seja, o de renome é aquele que é por ser conhecido, certo? Então existe, vamos dizer assim, existem os artigos que estão aqui dentro, e dentro deles aqui os artigos, vamos dizer que esse seja um conjunto dos que são de renome, certo? Então, de renome. Mas dentro desse campo maior aqui, dentro desse conjunto maior dos artigos, vamos dizer que aqui nós temos vamos colocar aqui como uma elipse, que fica mais fácil aqui pra gente. Aí dentro de um conjunto maior dos artigos existe o de renome. Mas dentro dos artigos de renome existe um artigo chamado o artigo por excelência. Por
excelência. Por excelência, né? Porque o artigo de renome, ele engloba vários, mas dentro do artigo de renome existe o artigo por excelência. Por quê? Porque o cara que é reconhecido por excelência, aquele que é conhecido por excelência como o único digno de receber tal título, ele também é renomadamente conhecido, certo? Então, um é categoria do outro. O por excelência, então, vai ser uma categoria, uma subcategoria dos artigos de renome. Enfim, então, como é que se poderia resolver esse problema? Eu não sei se ele é um artigo de renome, se ele é um artigo por excelência e tal. A questão a se fazer sempre é, por que isso é algo de renome? Por que isso é algo conhecido? Por que isso é algo que tem algum destaque entre os outros? Por que, enfim, ele é de renome? A pergunta fica aí, por que ele é de renome? E é a resposta a isso que vai dar justamente para a gente uma ideia dessa resposta, certo? Vamos lá, por exemplo, entender aqui, se ele for um artigo por excelência, a razão de ele ser de renome é porque ele é o principal. Então fica fácil de resolver esse problema. Por que ele é de renome? Por que ele é tão conhecido? Ah, porque ele é o principal. Então, ele não é só de renome, ele é por excelência, ele é o principal desses aí. Ele é o extremo de uma classe. Essa é a ideia que se quer passar. Então, retomando aqui, tendo falado desse contexto todo aí, nós voltamos para João 1:21. Cai, então, erotesan, perguntaram ao Tom, perguntaram a ele. Ti ou seja, quem és? Pois, se Elias, és tu Elias, né? És tu Elias? E ele disse, né? Caileg, e ele disse, o que não sou. Ró profetas este, és tu o profeta? O profeta, aquele que nós esperamos, aquele que é o principal, aquele que é o maior, aquele que é o extremo da classe dos profetas no bom sentido, és tu esse aí? Caiapecrithei, ou seja, e respondeu, João Batista respondeu, ele disse não. E o texto então vai prosseguir justamente ele mostrando que ele quem ele era diante daquelas pessoas. Portanto, quando a gente vê esse tipo de situação, né, o que a gente percebe é que aqui os interrogadores estão perguntando a João se ele é o profeta mencionado lá em Deuteronômio 18:15, certo? Então, Deuteronômio 18:15, vamos aqui, deixa eu me abrir aqui para você. Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te suscitará no meio de ti, de teus irmãos. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Então, com isso você percebe, lá em Deuteronômio 18:15, que o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, né? Ele diz, e a ele ouvirás. Então, esse profeta é semelhante a Moisés. Obviamente, você deve lembrar que Moisés era alguém que era lembrado pelo judeu com uma altíssima estima. Moisés, um dos principais daqueles a quem o judeu considerava. E esse Moisés disse, olhe, eu vou enviar, né? Na verdade, Deus, o Senhor suscitará, né? Então, exatamente isso. O Senhor suscitará do meio de ti um profeta semelhante a mim. Então, o judeu vai esperar esse profeta. E ele vai ser tão esperado que ele vai ser conhecido pelos judeus como o profeta, como aquele
que se espera que seja o profeta, que toma todas as características principais, sendo o principal dos profetas. Com isso em mente, a gente entende qual é a ideia, a relação aí do profeta, aliás, do artigo por excelência. Ele é o extremo de uma classe. Pode ser o melhor, pode ser o pior, pode ser por uma outra razão. Mas ele é o profeta, neste caso, o melhor, obviamente, certo? Nas próximas aulas, tomaremos algumas ilustrações de artigos por excelência, ok? Então é isso, que Deus nos abençoe e até a próxima aula. Valeu!